Boa tarde. Somos a dupla Júlio Henrique Marota e Lourenço Pena. Estamos apresentando o trabalho referente à disciplina de Engenharia Ambiental Básica, referente ao relatório de impacto ambiental da empresa Bioenergia do Brasil, que se refere a uma usina de biodiesel. Daremos início ao nosso trabalho falando um pouquinho das características do empreendimento. O empreendimento é uma usina de biodiesel onde as principais atividades são a extração do óleo vegetal, a fabricação e comercialização de combustível vegetal e biodiesel. O empreendimento se localizará no município de Nova Andradina, na BR-376, é uma localização estratégica. O investimento está na casa de R$ 160 milhões e está de acordo tanto com a política do governo do estado do Mato Grosso do Sul em ampliar a base da atividade econômica e da política energética do governo federal, através do incentivo à produção de biocombustível. Com relação à vegetação, a área localizada no loteamento industrial de Nova Andradina é desprovida de vegetação arbórea. A área utilizada para a implementação de usina contribui para diminuir a pressão eventual por outra área, o que poderia causar maior impacto ambiental. A composição da equipe que realizou o estudo para a construção e licenciamento da usina de biodiesel Brasil Bioenergia foi realizado pela Fibra, Consultoria, Perícias e Projetos Ambientais Ltda. Os responsáveis são José Carlos Chaves dos Santos, que é o responsável legal, e também o responsável legal José Milton Longo. Os impactos preditos no lençol freático, os riscos são pequenos, porque serão construídos barracões para as classes de resíduos que o exigirem e o processo de compostagem será feito em local adequado, com fundo e laterais impermeabilizados e a contenção do chorume. Os impactos na população basicamente se restringem aos ruídos do transporte de resíduos, pois o empreendimento localiza-se em área industrial, distando 5 km da área urbana, o que minimiza os problemas com vetores e odores. Os impactos na paisagem, com alteração da paisagem atual, que será minimizado com a construção de uma cortina de árvores. Ocorrerá o impacto, mas será minimizado. Com relação ao impacto nas águas superficiais e subterrâneas, eles são minimizados, pois as águas pluviais serão recolhidas por um sistema de drenagem, evitando erosões e contaminações da água pelo uso de caixas separadoras de água e óleo. Os impactos na população e sistema viário são mínimos, pois o empreendimento localiza em área industrial, 5 km da área urbana. Os impactos do armazenamento, transporte e disposição final, essas soluções se limitam à área industrial. Com relação às técnicas de monitoramento, temos monitoramento das águas dos poços, monitoramento dos tanques de água residual, monitoramento das emissões gasosas das caldeiras, monitoramento da vegetação e da fauna, o gerenciamento dos resíduos e também o programa de educação ambiental. No meio físico, na área do empreendimento, ocorrem rochas da formação Rio Paraná, pertencentes ao grupo Kaiowá. Não existem processos erosivos em curso na área. Entretanto, o nível de água é raso, o que requer cuidado no manuseio de substâncias tóxicas, pois devido ao alto teor de argila desses solos, pode haver a adsorção dessas substâncias e a contaminação do aquífero com consequente contaminação do córrego baixo. A obra exige pouca movimentação do solo e, por consequência, baixa geração de partículas suspensas e movimentação de máquinas na construção. A infraestrutura básica de acesso, energia e comunicação, já existente no loteamento industrial, foi implementada há anos atrás, diminuindo a necessidade de infraestrutura necessária à construção da usina, minimizando assim o impacto.
Com relação ao meio socioeconômico, novidades de produção, aliadas à plantação de soja, exploração de minérios e criação de bovinos, vêm provocando forte influência sobre os ecossistemas do estado, tanto pelos impactos diretos das atividades quanto pela dinâmica dos processos socioeconômicos e demográficos delas decorrentes. O estado do Mato Grosso do Sul se destaca a exploração e processamento de cana-de-açúcar, com a produção de álcool, açúcar e energia elétrica da biomassa do bagaço. Também tem a criação de gados confinados, e essas atividades, nos últimos anos, determinou que os passivos ambientais fossem se avolumando, consequências imprevisíveis em curto, médio e longo prazo, em função da precariedade de estudos, planejamento, monitoramento e fiscalização dessas atividades. No meio biológico, a região de Nova Andradina está inserida numa estreita faixa de floresta estacional semidecidual e transição do cerrado com a floresta estacional semidecidual ao sul, que se estende desde as proximidades do município de Três Lagoas até Ponta Porã, pelo rio Ivinhema. Na região onde está o empreendimento em questão, ocorrem, além das formações de florestas estacionais semideciduas e das áreas de transição, matas ciliares e de galeria nos córregos que cortam a região, o cerrado sentido restrito e a vegetação de área úmida. A metodologia foi desenvolvida em duas etapas. No mês de janeiro e agosto de 2008, conforme a descrição abaixo, para a caracterização das formações vegetacionais dessas áreas, utilizou-se o método de observação direta e registros fotográficos. Para caracterizar o grau de integridade dos fragmentos, foram observados presença de clareiras, alteração da cobertura original, presença de processos erosivos, espécies exóticas, desmatamento e pisoteio pelo gado. Então, analisando a acessibilidade de linguagem disponível no documento, a gente acredita que ele foi bem identificado, né, com sumário e tópicos destacados, porém o ponto fraco dele foi a linguagem apresentada na fonte. A letra, a gente acreditou que ao longo da leitura ela se tornou um pouco cansativa. Na análise sobre os pontos tendenciosos, eu acredito que, se tratando de um documento elaborado por uma empresa contratada por uma estatal, ele foi bem isento. Porém, como é um empreendimento muito complexo, acredito que ele aborda a eliminação de resíduos químicos, faltou um debate maior, né, uma apresentação mais ampla, abordando mais as comunidades regionais e seus canais de comunicação. Ficou parecendo um documento, né, de um lado só. A gente não apresentou nenhum questionamento pelo lado das comunidades atingidas. Bom, a origem dos dados, né, como RIMA, são baseados no relatório da CEPMAR, que por sua vez se baseia também em legislações federais, estaduais e municipais, está sempre em concordância com os planos diretores, né, dos municípios citados. São planos também abordados no documento, né, o PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara e a Agenda 21 do Comperj. A robustez das análises propostas foram muito forte, uma vez que o empreendedor principal é a maior empresa do Brasil, né? Seguem todos os critérios exigidos para a implementação do empreendimento e dispõe de todos os canais de comunicação e questionamentos. A correlação entre o que foi apresentado e a conclusão do documento foi elaborado um estudo com duas alternativas, né? Sendo que a primeira foi muito coerente. Porém, como vários empreendimentos no país, tem que se verificar se foi um empreendimento que realmente atingiu positivamente as comunidades ou se foi mais um que somente chegou, degradou, né, e foi embora, porque se tratando de um país subdesenvolvido, onde os órgãos fiscalizadores eles são muito mal gerenciados, pode ficar sendo um empreendimento com a conclusão
sem muito propósito para as comunidades.